Preciso te atualizar sobre o São Paulo e a possibilidade de saída de um goleiro. Para completar as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora falar também sobre o Pirâmides do Egito, que está classificado para a próxima fase do Intercontinental de Clubes, aquele Mundial de Clubes que acontece no final do ano. Pirâmides, inclusive, pode ser adversário de Flamengo, Palmeiras ou São Paulo, que são os times que seguem vivos na Libertadores. Só para você entender, o Intercontinental tem sua fase final disputada em dezembro, mas as primeiras fases estão acontecendo. Nesse domingo, por exemplo, teve Pirâmides e Auckland. Pirâmides fez 3-0 no Auckland e passou para a próxima fase. No dia 23, agora de setembro, enfrenta o Al-Ahly. O vencedor desse confronto aguarda pelo vencedor do confronto entre o campeão da Libertadores e o Cruz Azul, que foi o campeão da Conca Champions. São Paulo não pode contratar jogador do futebol sul-americano mesmo com contrato? Não, não. São Paulo não pode contratar jogador do futebol sul-americano, do futebol brasileiro. Jogador de futebol com contrato com qualquer outro clube não pode mais ser inscrito, tá? E o São Paulo já decidiu que não vai contratar mais reforços. Inclusive o Tricolor já mandou a lista das 3 novidades para a próxima fase da Libertadores da América. Serão eles Maílson, Rigoni e o Rafael Tolói, tá? São Paulo acaba de vencer o Botafogo jogando bem. 1-0, mesmo com muitos problemas. São Paulo poupando alguns titulares. Marcos Antônio e Arboleda entraram no segundo tempo. Gostei do Rigoni. Fiquei feliz com a atuação do Luan. Cara, o Luan deu uma entrevista ao The Players Tribune outro dia, falando sobre o período de depressão, a dificuldade fora, enfim. E o Luan quase marcou um gol hoje. Gostei. Salve, Nicola. Será que com o gol o Dineno ganha espaço? Que pecado o lance do Rigoni, hein? Reestrear com gol seria importante. O Rigoni teve 2 grandes chances de fazer gol, né? Numa finalização de fora da área, ele bate muito bem, o goleiro foi buscar. Numa outra que ele sai cara a cara com o goleiro, ele bate no cantinho. Cara, eu não entendi até agora como é que a bola não entrou. Ela foi devagarinho, ela bate na trave, meio que corre em cima da linha e não entra, né? São Paulo louco, Nicola, atualiza nós aqui. O São Paulo tem negociação com algum jogador? Não, nada. Não será contratado mais ninguém. São Paulo justifica que não tem mais como inscrever atletas e está satisfeito com o atual elenco. O que o Crespo está fazendo com esse elenco sepulta de vez as Zubeldetes. Você está coberto de razão. O elenco talvez seja ainda mais fraco, porque ele perdeu vários jogadores, vários. Ele perdeu Ferreira, ele perdeu Matheus Alves, ele perdeu o Henrique Carmo, ele continua sem ter Oscar, Lucas Moura, Luiz Gustavo, Caleri, o André Silva se machucou, o Ferreira hoje não estava à disposição. Você está coberto de razão. Trabalho do Crespo, cara, acho que o maior acerto que o São Paulo teve no ano talvez tenha sido essa troca. E é uma troca que eu não faria, porque eu não considerava o Crespo bom. Pelo menos é o que eu ouvia de referência de Muricy Ramalho, de Milton Cruz, de Carlos Belmonte, de Rui Costa, os caras que cuidavam do futebol em 2021, quando o Crespo passou por lá, os caras avaliavam o trabalho dele como um ruim na preparação do time para os jogos. Enfim. Alguma chance de o Lodge pintar no São Paulo? Bora falar sobre o Lodge? Esse é o primeiro dos grandes acontecimentos do final de semana, né? Na sexta-feira, o Renan Lodge notificou o Al Hilal, na Arábia Saudita, que havia entrado com uma ação na justiça. Depois eu fui tentar entender essa história e queria até contextualizar. O Lodge desembarcou na sexta no Brasil e ele desembarcou no sábado, tá? O Al Hilal, em meio a toda essa briga, chegou a cogitar cancelar o visto de trabalho dele para que ele não pudesse sair da Arábia Saudita. Depois ele foi aconselhado a não fazer isso porque isso permitiria que o Renan Lodge vencesse com ainda mais facilidade a ação que ele colocou na FIFA contra o time saudita. Há uma série de... Só para vocês entenderem, o Renan Lodge foi à justiça pedindo a rescisão do contrato e o ressarcimento dos salários até o fim do contrato, em junho de 27, sob a alegação de que ele foi impedido de trabalhar. O Renan Lodge não fez parte da lista de inscritos no Campeonato Saudita. Dessa maneira, ele só pode jogar Champions Asiática, algo que é muito pouco. E há jurisprudência, há vários casos, cheguei a contar para vocês no vídeo de hoje cedo, sobre um jogador que em 2024, ou seja, em abril do ano passado, conseguiu a quebra do contrato contra o Adana Demirspor, lá da Turquia, tá? A tendência é que o Renan Lodge consiga, de fato, essa rescisão e fique livre para escolher seu próximo clube. Imagino que ele vai dar prioridade para um time europeu. Jogador com nome, com destaque, seleção brasileira, livre no mercado, passa a ser uma baita opção de mercado. Vocês concordem? O Wendel é muito privilegiado na parte técnica, pena que não posso dizer o mesmo sobre a parte física. Pior que ele fisicamente é bom. Ele é forte, ele é rápido, mas se machuca demais, né?
partir do momento que ele conseguir se livrar de lesões, é um cara que tende a ter muito potencial. Consegue descobrir o grau das lesões do Dias e do Wendel. Os dois saíram mancando, né? E saíram conversando no fim da partida. Chamou a atenção, né? Em geral, o Enzo Dias e o Wendel são concorrentes, né? Mas eu achei a imagem interessante. O Wendel, ele entra no lugar, o Enzo começa como titular e pede substituição. E aí o Wendel vai para o jogo, no momento começa a sentir, depois dá 2, 3 piques, depois pede para ser substituído. O Crespo já tinha feito as 5 substituições e diz, agora você vai ficar. No fim da partida, o primeiro que corre atrás do Wendel é justamente o Enzo. E abraçados, eles começam a conversar entre eles para dizer, e aí, o que aconteceu e tal. Vou tentar descobrir aqui, porque o Luciano não foi nem para o banco hoje. Ele e o Ferreirinha, né? Foram outros 2 desfalques super importantes, né? São Paulo com uma escalação completamente diferente, sem André Silva, sem Caleri, sem Rian Francisco, enfim. Vou checar aqui, vou tentar entender essa história também. Qual a impressão minha, o Muricy está afastado devido ao momento político do São Paulo? Não. O Muricy é do Júlio Casares. O Muricy é um cara contratado pelo Júlio, da relação do Júlio. É que o Muricy tem apitado cada vez menos, essa é a grande verdade. Ele e Milton Cruz continuam no clube, mas tem pouquíssima voz, tá bom? Até hoje não entendi esse acordo da base. O investidor é Galápagos ou Marinax? Inicialmente, Gui, seria o Marinax. O Marinax se tornaria sócio da SAF de Cotia. Só que a SAF de Cotia esse projeto foi abolido, foi abortado. E foi abortado porque o São Paulo não conseguiria aprovação no Conselho. Ele precisaria, para criar uma SAF na base, de 75% de aprovação no Conselho Deliberativo. Isso o São Paulo não vai conseguir. Os conselheiros já haviam deixado bem claro que não aceitariam. Diante desse cenário, optou-se por seguir um caminho distinto, da criação de um fundo em que o Marinax é um dos caras que podem aportar dinheiro. Tá? Nicola, mal e porcamente o São Paulo vendeu jogadores esse ano e mesmo assim arrecadou 250 milhões. Dito isso, vale a pena entregar 30% da base por 15 anos por 350 milhões? Edson, a grande questão é, com esses 350 milhões, o São Paulo promete mudar o status da sua base. O São Paulo avalia que hoje tem 75% do elenco em Cotia formado por jogadores de nível C e 25% formados por jogadores de nível A e B. Quanto melhor o nível, mais a chance de você ter um fora da classe, um jogador de seleção, tá? Então o São Paulo entende que hoje a grande maioria do seu elenco não é de protagonistas. Com esses 350 milhões, o São Paulo imagina que vai transformar essa pirâmide e vai ter 75% de jogadores de nível A e B e 25% de jogadores de nível C. Dessa maneira, o São Paulo imagina que vai ter com muito mais frequência jogadores do nível do Hendrick, do Estevão. O São Paulo vai ter grana para buscar o melhor jogador da Argentina, o melhor jogador do Equador, o melhor jogador do Nordeste, o melhor jogador do Rio Grande do Sul. E quando esses caras chegarem no profissional, além de garantirem um ganho esportivo, o São Paulo também garante um ganho financeiro. Então, por conta dessa explicação, eu estou convencido de que vale a pena fazer o acordo. Você vai continuar. Hoje você perde 30% para os empresários que são parceiros do São Paulo. Você vai continuar perdendo esse percentual para o Galápagos, para o Marinax ou para qualquer outro. Mas você vai ter uma mudança no perfil do seu jogador. E eu acho que esse é o grande X da questão, tá? Marcos Alves, boa noite, Nicola. Trabalho espetacular de Hernan Crespo. E na sua opinião, trabalho muito bom, mas muito bom mesmo. Ótimo. Você tem toda a razão. Severino Costa, gostei do Rafael Tolói e do Tapia. Eu também gostei do Tapia, me surpreendeu. Jogou muito, mas só que ele toma a decisão errada, demora muito para passar a bola. Ele chega a marcar um gol que é anulado por conta do impedimento dele. Fala sobre a rescisão do Renan Lodge. Isso vai dar problema para o jogador ou a FIFA vai apoiá-lo? Senão ele ficaria 6 meses. Vamos lá. Há uma série de outros casos. Desde 2013, a FIFA tem, em situações como essa, dado a sua decisão em favor do jogador. O jogador consegue provar que não teria condição de jogar por conta dessa exclusão no campeonato local. Ele é um estrangeiro que foi para lá para jogar futebol. Acho natural que ele consiga a rescisão do seu contrato. O grande ponto é para onde o Renan Lodge vai.
Essa resposta ela vai ser conhecida só depois que a FIFA der seu veredito. É óbvio que o telefone do empresário dele, o Pablo Miranda, está tocando pra caramba, mas o Pablo vai tentar adiar essa decisão, especialmente porque ele quer entender os próximos passos dessa questão jurídica, tá? Tá perguntando sobre Marcos Leonardo. Bora explicar a diferença do Marcos Leonardo? Antes só queria registrar o segundo superchat da noite. Lucas estará disponível contra a LDU e Luiz Gustavo. O Lucas Moura, a tendência é que sim. O Luiz Gustavo está sendo preparado para o segundo jogo. O Luiz teve um problema mais sério, né? Aquela embolia pulmonar, ficou bastante tempo fora, cogitou-se até a possibilidade dele não jogar mais. Isso foi resolvido, ele está dentro, obviamente vai ficar à disposição para o restante da temporada. O Oscar também está sendo preparado para o segundo jogo, tá? Deixa eu ver se a pessoa do São Paulo me respondeu sobre a situação dos dois. Não, ainda não, nem visualizou. A pessoa está lá no vestiário e ainda não falou nada. Deixa eu falar sobre o Marcos Leonardo. Explicar um pouquinho de como é que vai funcionar, como é que vão funcionar os próximos passos do Marcos Leonardo. Quando o Renan Lodge foi à FIFA para rescindir o contrato com o Al Hilal, eu e todo mundo imaginávamos que o Marcos Leonardo seguiria o mesmo passo. Eu conversei com o Fernando Brito, que é empresário do Marcos Leonardo, nessa semana. A gente conversou por quase meia hora no telefone. E ele me explicou todo o contexto da negociação com o São Paulo, disse que o Marcos Leonardo teve 16 propostas, e a única que ele, de fato, sorriu e falou, cara, essa que eu quero é a do São Paulo. São Paulo só o ajudaria com 50 mil reais por mês, era uma ajuda de custo, até porque ele seguiria ganhando os seus salários do time saudita, mas a transferência do dinheiro para cá, em condições como essa de empréstimo, seria meio complicado, então ele pediu 50 mil reais por mês de ajuda de custo para o São Paulo, e o São Paulo concordou, o negócio, vocês já sabem, acabou caindo. Nesse bate-papo, o Fernando Brito também me garantiu que ainda que consiga na justiça a rescisão do contrato, o Marcos Leonardo não vai jogar no São Paulo nem em outro clube brasileiro. E a justificativa é de que não faz sentido, estando livre no mercado, vir ao Brasil. Ele viria ao Brasil por empréstimo por conta desse fechamento de janela e para jogar Libertadores da América. Se ele ficar livre, o Marcos Leonardo vai buscar um time grande do futebol europeu. Tá? Sobre a novidade do domingo. O Renan Lodge entrou na justiça contra o Al Hilal, o Marcos Leonardo ainda não. É que o Hilal está manobrando lá no Campeonato Saudita uma mudança no regulamento. Só para vocês entenderem, até o ano passado, você podia inscrever 8 atletas estrangeiros e mais 2 com menos de 21 anos. O Marcos Leonardo foi contratado com 21 anos, pertencendo ao Benfica. Ou seja, ele na temporada passada, ele jogou nessa categoria sub-21. Não é na categoria, né? Mas ele jogou, ele entrou nesse grupo dos atletas com menos de 21 anos de idade. 15 dos 18 times da Arábia Saudita protocolaram um pedido para a federação para permitir que atletas contratados como sub-21 seguissem nessa condição, mesmo já tendo ultrapassado a idade. Hoje o Marcos Leonardo tem 22 anos. E a tendência é que nessa semana que está começando, a Federação Saudita confirme essa permissão. Então o Marcos Leonardo, apesar de ter 22, seguiria podendo atuar como se fosse um sub-21. E essa situação ficaria até o fim do contrato. O Marcos Leonardo tem vínculo até 2029. Uma maluquice total, né? Mas foi o jeitinho brasileiro que os sauditas estão encontrando, então existe uma possibilidade real de o Marcos Leonardo seguir por lá, tá bom? Nicola, com um bom futebol jogado, São Paulo, e com todo mundo à disposição, é favorito na Libertadores. Favorito não, Leonardo, mas o São Paulo melhorou muito sem seus cobras, né? O São Paulo hoje começou sem o Marcos Leonardo, que é para mim o principal jogador do time na temporada, sem Lucas Moura, sem Oscar, sem Arboleda, e foi um São Paulo que, especialmente no segundo tempo, jogou muito bem, envolveu o adversário. Tá? Embora no segundo tempo já com Marcos Leonardo, com Arboleda, enfim. Denis Teixeira, qual a chance de Rodriguinho do São Paulo sair na próxima janela? Grande, grande. Jogando bem como tá, daqui a pouco, além dele, quais jogadores com mais chances de sair? E quem pode chegar com essa saída? Se o São Paulo for campeão da Libertadores, podem vir medalhões? Denis, se eu te responder, nesse momento eu vou tá criando história, cara. Ninguém no São Paulo tem a menor condição de fazer esse tipo de previsão. Porque está tudo muito no condicional. Quanto o Rodriguinho vai se sustentar como titular? Se o São Paulo for campeão da Libertadores, ele vai jogar o Mundial, ou o Intercontinental, como queiram. E aí, a capacidade de arrecadação do São Paulo dispara. Muito louco, porque é um São Paulo em crise política, é o São Paulo que tem um presidente muito criticado, mas se o São Paulo passa pela LDU e passa pelo Palmeiras, é um São Paulo que vai estar na final da Libertadores da América. É muito louco isso, cara. Nicola, jogo do São Paulo hoje, jogou bem, só achei que o Tapa é muito fominha, e o Dineno é um jogador muito lento. É aquele jogador de área, para finalizar mesmo, né? O Mortanga. Verdade que o São Paulo vai dobrar a capacidade do Morumbi para os jogos da Libertadores, não tem como.
E aquela ideia da reforma do estádio está completamente descartada, tá? O São Paulo não vai levar essa história adiante, a negociação com a W Torre caiu. O Eric Henrique está prevendo que o River Plate vai ganhar do Palmeiras nos pênaltis. O Ednilson Siqueira, boa noite, Nicola. O São Paulo consegue um empate na altitude? Eu acho que é uma possibilidade. É um jogo completamente diferente. É muito louco, porque assim, ó, a altitude de El Alto, na Bolívia, 4.150 metros. É impossível de respirar, a capacidade física vai para o espaço, enfim, uma série de coisas, né? La Paz, tão ruim quanto, um pouco menos pior. Quando você vai para Quito, na altitude de Quito, no Equador, você não sofre tanto no aspecto físico. A maior diferença se dá na velocidade da bola. Você erra mais passe, a sua finalização sai imprecisa, teu cruzamento equivocado, e até você se acostumar ou se ambientar com isso, o jogo já acabou. Então essa é uma das dificuldades que o São Paulo vai ter no jogo contra a LDU, mas eu acho que o São Paulo tem sim, pelo que está jogando, condição de voltar com um empate lá do Equador, tá bom? Rodriguinho saindo por 20 milhões de euros é pior. Não, 20 milhões de euros é impossível. Com essa diretoria é impossível. Bora falar agora sobre o São Paulo. Tricolor deve perder goleiro no fim dessa temporada, eu me refiro a Leandro, que foi durante muito tempo comparado com o Rogério Ceni, tudo porque fez gol com a camisa do São Paulo nas categorias de base como goleiro. Hoje, com 20 anos de idade, o Leandro é a terceira opção para o gol. Mesmo com a saída do Jandrei, que foi jogar no Juventude, o Leandro não conseguiu mudar seu status. O Rafael é o titular absoluto, o Yang é o cara que vai ser utilizado em caso de necessidade. O Leandro surge como terceira opção. Como o seu contrato se encerra em dezembro, ele já deu a entender que não renovará seu contrato e vai buscar alternativas para poder jogar com mais frequência. Importante contar que o São Paulo nem fez proposta, até porque já entendeu que não faz parte dos planos do Leandro a sua permanência no Morumbis. Jogador que teve oferta em agosto do Leixões, time foi o quinto colocado na segunda divisão. O São Paulo, na oportunidade, brecou a saída, ao que parece agora não vai haver uma reviravolta. Só para terminar de contextualizar a situação dos goleiros do São Paulo, Rafael tem 36 anos de idade, contrato até dezembro de 27, mas caiu nas graças do torcedor e já admitiu a vontade de se aposentar no tricolor. A ideia do São Paulo é de prorrogar esse vínculo, até porque entende que o Rafael foi o primeiro goleiro que assumiu de fato e com qualidade a posição que havia sido deixada há muito tempo atrás por Rogério Ceni. Só para completar sobre Leandro, o jogador que chegou em 2019, ganhou bastante destaque em 2022 com um gol de falta, como eu citei agora há pouco.